Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao Tarvos Talks, o podcast da Tarvos Partners. Hoje a gente estreia esse espaço aqui no YouTube e no Spotify para falar sobre assuntos relacionados à reestruturação empresarial, capital, investimentos empresariais e, claro, conta boas histórias de quem vive negócios há tanto tempo. Eu me chamo Jéssica Zang, jornalista responsável pela área de marketing da Tarvos Partners e estarei com vocês ao longo dessa jornada. E hoje, para o nosso programa de estreia, eu precisava trazer um convidado muito especial. E, obviamente, não poderia ser diferente, eu precisava trazer quem vive a Tarvos desde o dia 1, Roberto Martins, nosso CEO, fundador da Tarvos Partners, um dos maiores nomes na área de reestruturação empresarial desse país, também um dos pioneiros quando a gente fala de soluções financeiras e investimentos para empresas em reestruturação, pai da Duda, casado com a Vanessa, tenista amador, tenista nas horas vagas. Seja muito bem-vindo, Roberto. Prazer estar contigo aqui, Jéssica, contar um pouquinho nossa história. Como tu bem comentou aí, já tem alguns anos aí que a gente vem atuando nesse ambiente empresarial, então poder compartilhar contigo, com nossos amigos, parceiros, vai ser um grande prazer. Vamos lá, Roberto, eu acho que é muito legal quando a gente fala de reestruturação empresarial. Tu é advogado, um dos maiores nomes da área de reestruturação empresarial do país. Eu acho que antes da gente falar da Tarvos, é importante a gente falar o porquê que o Roberto Martins decidiu trabalhar com a área de reestruturação empresarial. De onde veio essa tua vontade? Bom, Jéssica, realmente faz bastante tempo, então, mas para mim foi um marco super relevante lá em meados de 2002, onde eu estava retornando de uma viagem, passei um período importante com amigos morando fora do país, na Califórnia, nos Estados Unidos. E retornando para cá, eu tive a oportunidade de trabalhar num escritório que foi contratado para ser a parte jurídica de uma incorporadora importante aqui do estado do Rio Grande do Sul, que tinha falido, só que um passivo relevante precisava endereçar vários assuntos. E eu entrei como estagiário desse escritório, onde a gente conseguiu ali, talvez tenha sido onde o mosquitinho da reestruturação me picou, quando nós conseguimos, num prazo relativamente curto para o problema que tinha sido criado, resolver várias situações onde compradores de imóveis tinham sido afetados pela falência, pela crise empresarial daquele grupo, e nós conseguimos, passo a passo, ativo a ativo, conseguir dar endereçamento, inclusive trazendo alguns potenciais investidores para a conclusão de obras. Então, aquilo ali eu vi, olha, eu acho que tem algum suco nesse negócio. Não é, o problema está instalado, a crise, uma série de problemas que foram criados em função da falência da empresa, famílias prejudicadas, e a gente viu que a gente conseguia, com muito trabalho e com muito alinhamento entre as partes, resolver alguns problemas que até então eram insolúveis. Então, ali eu vi, olha, aqui tem algum ângulo que eu até então, no direito mesmo, eu não tinha encontrado. Quando a gente fala da área do direito, nem sempre as pessoas decidem empreender. Então, tu foi estagiário. Eu quero entender quando surgiu a tua vontade de empreender, de ter o teu negócio e, posteriormente, de fundar a Tarvos. Comentou no início ali a parte do tênis. Eu me encontrei, não que eu esteja jogando muito, esteja em alto nível no tênis, mas o esporte sempre me acompanhou e fez parte da minha vida. Alguns nem sabem, muitos amigos mais próximos, acho que inclusive sou faixa preta de jiu-jitsu, eu não sou ainda. Faixa preta de jiu-jitsu, tô próximo mas não sou ainda, porque eu abandonei há muito tempo para me dedicar muito à parte dos negócios, e, enfim, desde como estagiário, eu tive a oportunidade, quando estava me formando, e sempre dedicado ao esporte, fazendo não só o jiu-jitsu, mas fazendo outras atividades físicas, eu tive a oportunidade de ser convidado a trabalhar num escritório entre vários jovens como eu, mesma idade, iam abrir um escritório, e eu tive a oportunidade de ser sócio desse escritório na área, e responsável pela área da falência de concordatas, à época ainda. Isso foi em 2003, 2004, onde nós, a gurizada, começou cada um na sua área específica e empreendemos. A ideia era, enfim, cada um atuar numa área, mas tivemos o sucesso, e talvez um grande mestre que eu tive
nessa área, um dos principais referências que eu tive nessa área de reestruturação foi o que fundou junto com a gente no escritório, um professor aqui da nossa faculdade, na PUC aqui de Porto Alegre, um cara, uma referência, um juiz aposentado na área de reestruturações, endereçou a gente e talvez pela sua experiência, os assuntos vinculados à reestruturação empresarial começaram a nos perseguir. Então, a área de reestruturações bombou, vamos dizer assim, realmente, muito por causa dessa referência que ele tinha na época, que ele era na época. Então, isso fez com que a gente seguisse nessa trajetória e vendo que a gente conseguia aí, fazer algo diferente para algumas empresas, fazer algo, enfim, entregar resultados. E foi a partir daí que a gente viu, olha, não adianta a gente ficar sentado ou se conectar em alguma empresa e ficar esperando o negócio cair, tinha que correr atrás. Então, o nosso papel foi muito de ir atrás do resultado, ir atrás de cliente. Era um ambiente que estava pré-entrada da nova lei de recuperações judiciais, a Lei 1101. Então, foi um momento bem importante, não só para mim, como meus sócios na época, que a gente aprendeu bastante, mas naquela época a gente sofria muito também, porque a gente estava iniciando, né? Não tinha muitas ferramentas na nossa caixinha para a gente endereçar muitas alternativas, assim como a gente acabou desenvolvendo nos últimos anos. E nessa trajetória, quando foi que tu percebeu que tu precisava criar a Tarvos? Que a Tarvos tinha que nascer enquanto Tarvos, que a Tarvos tinha que ser uma empresa focada em reestruturação empresarial, assim. Quais problemas tu enxergava e tu pensava, eu consigo resolver isso e eu acho que criando a Tarvos eu consigo resolver isso melhor? A pergunta é muito boa, porque, na verdade, muitos aqui que estão nos ouvindo, inclusive, não entendem como é que funciona todo um ambiente de reestruturação empresarial. Tem vários stakeholders aí no meio do caminho, desde advogados, contadores, economistas, engenheiros, investidores, enfim, é uma gama de especializações, mas no final do dia é o famoso tripé que a gente fala para uma reestruturação de sucesso. Ter um jurídico especializado, ter uma assessoria financeira consistente também, alinhada com o jurídico, e não tem como resolver um processo de reestruturação importante sem recursos financeiros, sobretudo. Então, esse tripé fez com que a gente começasse a desenhar há muito tempo já a Tarvos, e o nome Tarvos vem desde 2012. O nome, e representa renascimento, é a 21ª lua de Saturno. Muita gente não sabe disso, mas Tarvos representa o renascimento, é a 21ª lua de Saturno. Então, foi algo que olhando, pensando em nomes, name rights, pensando em como a gente pode desenvolver algo que faça sentido, foi algo que simplesmente veio, e a ideia começou a ser construída desde 2012. E isso fez com que a gente não só endereçasse nossos projetos nesse formato, porque até então a gente fazia muito só a parte jurídica, fazia projetos maravilhosos, reestruturações de dívidas maravilhosas, mas faltava algo. Então a gente foi desenvolvendo nos últimos anos algo que realmente reunisse, endereçasse algo que fosse completo para empresas em situações como de crise, como as que a gente normalmente vem atendendo. E quais problemas eram mais visíveis, mais importantes logo que a Tarvos nasceu, assim? Tu tinha algum tipo de situação, de problema que tu sabia que isso aqui, eu consigo lidar muito bem com isso aqui, eu vou colocar a Tarvos para lidar com esse problema aqui que as empresas com certeza vão passar? Na verdade, a crise, no Brasil, o ambiente de estresse, de reestruturação é desde 1500. Então, existe problemas patológicos do sistema. Então, no Brasil, é muito difícil o empresário não saber lidar com situações de adversidade. E quando a gente fala em insolvência, em crise empresarial, a gente fica muito calibrado para empresas que estão quebradas. Enfim, quem não está acostumado nessa área é aquelas empresas que já estão com incapacidade absoluta sem capacidade de pagamentos dos seus compromissos, sem ativos já disponíveis. Então, aquela empresa que realmente já está, na verdade, nem sobrevivendo. Ela está como uma zumbi no mercado, sem esse tipo de condições alguma de reestruturação. E não é isso.
A reestruturação empresarial inicia normalmente quando tem algum problema setorial, alguma situação eventualmente no mercado externo, uma guerra que influencia diretamente operações nas empresas brasileiras, alguma situação, alguma barreira, alguma nova tecnologia, algum novo entrante internacional ou player que vem consumindo, se posicionando bem no mercado, gera uma situação de adversidade. Então, o Brasil o empresário viver com situações, com manicômio fiscal, com questões de natureza trabalhista, estruturas de financiamento, taxas de juros. Então, todo esse ecossistema do empresário brasileiro tem que estar um olho no peixe, outro na reestruturação. Não tem como o empresário brasileiro não estar sempre ter um setor pensando em quem vai ser qual vai ser próxima barreira que eu vou ter que ultrapassar. Então, tem que estar sempre pensando que algo vai atrapalhar a operação, porque se não tiver essa mentalidade, se isso no DNA da empresa, muito provavelmente ele não vai estar preparado quando chegar uma situação de adversidade. Tu acha que talvez essa falta dessa mentalidade pode ser um dos principais problemas que levam empresas a entrarem em situações de estresse financeiro agudo, digamos assim? A analogia é muito com o médico. Na verdade, a empresa, a pessoa que se tem uma vida regrada, se tem uma vida organizada, se faz os exames periódicos para antever as situações, a princípio tem mais facilidade quando tem alguma situação de sair melhor daquele problema, daquela doença. E para a empresa não é diferente. O empresário precisa entender que os problemas naturalmente vão acontecer e como eles ultrapassaram esse problema. E não deixar. Então, não deixar acontecer a situação para ele buscar ajuda, que naturalmente vai ser muito mais difícil dele conseguir, não que não consiga, em vários casos se consegue resolver o problema, mas a dor é um pouco maior. Então, se conseguir realmente antecipar alguns processos, se organizar melhor, não vou conseguir resolver esse problema nos próximos 6 meses, como é que eu posso me preparar? Porque daqui a 6 meses eu vou começar a ter problemas no meu caixa, por exemplo. Como é que eu posso ir me preparando para quando chegar, ou não deixar chegar nessa situação? Isso talvez seja o principal mantra aí da reestruturação, antever alguns passos para não deixar chegar, e se chegar, ser muito menos traumático para a solução. Como se fosse uma prevenção, digamos assim. Com certeza. Tu sabe que pode acontecer, mas a gente prefere que não aconteça. Eu acho que é muito legal essa comparação que tu traz com médico de empresas, porque a gente vê muito isso, assim, e nunca é só sobre as empresas, né? É sobre o empresário que fundou, é sobre aquela família que está atrelada àquela empresa há décadas. Então, é um cuidado muito especial que se tem que ter quando se trabalha com empresas assim, né? Com certeza. E nós falamos muito na Tarvos, a gente não resolve o problema das empresas, a gente não transforma somente empresas, a gente transforma empresas e pessoas, destinos de empresas e pessoas que estão indo para um caminho talvez não muito não desejado. E sobre falar em crise, em reestruturação, realmente tu afeta não só o negócio em si, não só os funcionários da empresa, afeta muitas famílias, muitos terceirizados. Então, realmente, e a gente vê historicamente situações afetarem vidas de pessoas, e a gente tem um dever, nós, especialistas da área de reestruturação, a gente tem uma posição analogicamente igual ao médico, porque realmente a gente trata, no final do dia, de pessoas de interesses pessoais, de interesses de famílias. Não tem como a gente descolar a vida, a empresa, o CNPJ, da pessoa física. Exato, com certeza. Tu estava falando que, obviamente, uma das maiores dores das empresas é capital, é dinheiro, né? Então, quando a gente fala de problemas tributários, quando a gente fala de guerra, de inflação, tudo isso termina no dinheiro, né? É o dinheiro que movimenta tudo. Em qual momento a Tarvos entendeu que, entre aspas, apenas a reestruturação empresarial resolveria em partes o problema? Em qual momento a Tarvos Partners entendeu que criar um fundo de investimentos poderia ser uma solução a mais e talvez o que virasse o jogo de muitas empresas? Me parece que acho que vários projetos de reestruturação, e quem já acompanhou, seja do lado
quem estava na frente, o empresário à frente do problema, os assessores, seja jurídicos, seja financeiros, os assessores que estavam endereçando esse turnaround, essa reestruturação, que no final do dia a reestruturação de negócio é modelagem da estrutura de capital do negócio, dos ativos, da geração de caixa e valor. Então, se tu não tem, tu pode fazer uma reestruturação perfeita. Alinhamento com os credores, achatamento da dívida, alinhamento de alguns pilares do negócio que geraram aquela situação de adversidade, de crise. Mas se não tiver um combustível para acelerar esse processo de reestruturação, nós vimos por vários projetos relevantes que a gente participou ao longo desses vários anos que a gente está à frente nessa área, que é insuficiente se não tiver o recurso financeiro necessário para a gente dar a volta. Então, no Brasil é muito interessante essa história dos investimentos em distress, em reestruturação, que no Brasil é um país muito novo, tá engatinhando ainda, diferentemente de outros países, como alguns países da Europa, sobretudo os Estados Unidos tem uma legislação que já vem acompanhando a parte do investimento desde as crises das ferrovias no século passado, desde de algumas grandes empresas que vêm enfrentando dificuldade e a lei foi se aperfeiçoando, a lei americana foi se aperfeiçoando para atender a relação entre investimento e tomadores de recurso. Essa relação que no Brasil ainda se estremece muito, mas a relação entre as duas partes, a gente já viu em históricos em outros países que as relações foram se acomodando, foram se alinhando, a própria legislação caminhou junto com os interesses de ambas as partes. Isso cria um ambiente muito mais confortável. E no Brasil, nas últimas mudanças legislativas, vem atendendo, posso dizer com muita assertividade. Não estamos no ambiente como a lei, o Chapter 11, a lei americana, mas estamos caminhando num sentido para alcançar. Sabemos que vamos ter alguns passos, talvez alguns passos, precisamos de alguns passos mais largos, mas os passos estão curtos ainda, mas acreditamos que realmente estamos chegando no nível que hoje no Brasil tem algumas fontes de financiamento, a gente consegue já identificar alguns projetos que já foram solucionados com aporte de recursos, sejam processos já judicializados, sejam processos numa esfera negocial. Então, se consegue realmente dar esse endereçamento de solução financeira de recursos para esses projetos viáveis. Projetos que, pelos ativos já estarem desgastados ou pela própria geração de caixa e valor da companhia não estarem mais ativados ou já estarem numa linha já praticamente de reversão, daí fica um pouco mais complicado. É mais complicado. E tendo toda essa expertise jurídica, essa expertise financeira, Roberto Martins entende que, ok, nós temos condições de criar o fundo. A Tarvos tem condições de criar um fundo para resolver essa dor do dinheiro, né, do investimento. E aí nasce a TVP Capital, né, o nosso veículo de investimentos empresariais. Fala um pouco sobre o que é a TVP Capital hoje. A TVP Capital é um fundo, é um FDIC não padronizado, é um fundo fechado. Nós temos investidores profissionais só que aportaram recursos nesse veículo. E isso nos proporciona mais flexibilidade, é muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo muito mais flexibilidade e endereçamento em situações que a gente realmente acredita. E é isso que a gente vem fazendo hoje. No Brasil, a parte de investimentos com esse tipo de veículo começou a surgir a partir de 2014, posso estar enganado, mas acredito de 2014, 2015, de forma muito tímida. Alguns bancos de investimento já tinham esse mandato, já estavam com alguns veículos próprios, já estavam endereçando alguns recursos, mas a gente sempre viu como insuficiente o olhar desses investidores que tem uma visão um pouco diferente da Tarvos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, que acho que tá aí, talvez seja um grande diferencial nosso. E um dos nossos blocos de investidores, um dos nossos investidores sempre falou: vocês vêm do histórico do last mile, vocês sentiram na pele a dor do empresário, assessorando e tentando buscar aí, o famoso passar o chapéu na Faria Lima,
para buscar soluções financeiras para projetos que não eram óbvios. Projetos que tu via que tinham ativos interessantes, mas estavam já atrapalhados. A própria geração de caixa tinha um risco alto no investimento, numa operação. Mas a gente sempre olhou no binômio. Por analogia também, eu gosto de usar muita analogia. Do jockey e do cavalo. Do empresário e da empresa, dos ativos. Então, essa combinação talvez seja algo diferente, que a gente usa muito. Entender, talvez, que não é só olhar balanço. Balanço é fundamental para uma análise de crédito. Mas vai muito além disso. Vem ativos, tem talvez um plano de reestruturação que ainda está abaixo da linha do radar, que não foi, que o empresário não conseguiu expor de uma forma adequada. Qual é o melhor formato para daquele aporte? O empresário sempre acha que a solução do problema vai ser com dinheiro. Mas o dinheiro vai ser alocado aonde? Em quais momentos? Nesse cronograma físico-financeiro, como é que a gente pode potencializar esse ativo? Então, a gente, no TVP, a gente olha muito esse binômio entre do empresário e da empresa, dos ativos. E, obviamente, a gente sempre foca, quando o empresário nos procura para dar uma solução de reestruturação de capital da companhia, a gente busca endereçar naquela estrutura mesmo, com o empresário administrando os ativos, mas, em vários casos, o próprio empresário entende que aqueles ativos na mão dele são ineficientes. Então, a gente tem um trabalho muito grande de desmobilização desses ativos, e a desmobilização passa por também recurso novo, desmobilização, pegar esse ativo, colocar a mercado na mão de terceiros para torná-lo muito mais eficiente, que naquela estrutura de capital daquela empresa, daquele empresário, estavam insuficientes, estavam já depreciados, estavam desvalorizados e não fazia mais sentido, eventualmente, que há 10 anos atrás fazia, naquele momento não faz mais, e a gente talvez tentar buscar um novo plano, uma nova jornada para o empresário, e inevitavelmente passa por desmobilização de ativos. Então, a TVP, o grande diferencial, como tu perguntou, da TVP é olhar diferente, é remodelar a estrutura de capital da companhia com dinheiro novo, desmobilização de ativos, mas inevitavelmente tem estrutura de dívida. Para a estrutura de capital, tu tem que achatar essa estrutura de dívida. E existem várias formas, desde uma boa negociação com os credores, desde uma aquisição dessas dívidas, e o nosso fundo, nos mandatos do nosso fundo, não é só financiar empresas em adversidade, é aquisição de dívidas para remodelar realmente essa estrutura de endividamento. Então, é um trabalho que não existe receita de bolo, é o nosso trinômio. A gente trabalha com 3 grandes frentes, que é a reestruturação de dívida, venda de ativos, leia-se aqui parte de M&A, venda de participação societária, não só ativo, não é só planta industrial, algo que tu consegue tangibilizar. Palpável, né? Ativos intangíveis também, própria participação societária, a gente trabalha bastante, venda parcial total. E o nosso carro-chefe realmente é dinheiro novo, trazer recursos para soluções financeiras para problemas jurídicos. Nós falamos muito isso, que a gente consegue realmente dar tração à reestruturação. Eu acho que tu aqui explicou muito bem o que é um cenário de situações especiais, ou mais tecnicamente falando, né, um cenário distressed. Mas para aquele empresário que nunca ouviu falar sobre investimentos, como assim tem uma empresa que investe na minha empresa que está cheia de dívidas? O que é esse ambiente de investimentos distressed? Que, como tu também falou, é algo novo no Brasil, relativamente novo. Estados Unidos e Europa já é um ambiente financeiro muito mais desenvolvido. Então, se tu estivesse conversando com alguém que nunca viu essa palavra, o que são ativos estressados? Essa é uma pergunta que eu recebo praticamente todo dia. Tá, mas deixa eu entender o que é ativo estressado, o ativo está nervoso, o que houve com esse ativo, qual é o problema que aconteceu com esse ativo. Mas nada mais é do que onde situações realmente a empresa não está performando, aqueles ativos não estão performando da forma ideal no mercado. Tem ativos muito eficientes, como eu disse, ativos tangíveis, ou plantas industriais, e ativos intangíveis. Então, quando aquele ativo começa numa situação onde não está gerando mais na última linha valor, já começa o ativo começar a enfraquecer e começar a estressar esse ativo / geração de valor. Então é aí que a gente começa a trabalhar com ativos estressados, e ativos estressados é relativamente amplo. A gente fala muito de empresas, de negócios,
de marcas, dívidas, dívida é um ativo estressado. No final do dia, é a reestruturação de capital da companhia. Então, a dívida se torna um ativo. Tem muita gente olha assim, a dívida é problema, é passivo. Não raro chega projetos na Tarvos, onde o pessoal, isso aqui está atrapalhando, acho que não tem mais solução. Tem uma dívida com algumas centenas de milhões no CNPJ da empresa, os ativos estão todos bloqueados, indisponibilizados, e normalmente quem traz o projeto para a gente, olha, isso aí acho que não tem mais solução. E é aí que a gente vê num olhar bem diferente sobre esses ativos, entre aspas, estressados, que a gente pode potencializar a geração de caixa e o valor dele, seja na mão do próprio empresário, como eu disse, ou na mão de terceiros. Então se faz todo um desenho de como a gente pode redesenhar aquela realidade, olhando a estrutura de dívida, de ativos, como a empresa vem se financiando hoje, como ela pode performar melhor e o que esses ativos, talvez, os ativos estressados viram âncoras nas empresas. Então, em determinados momentos, aqueles ativos não servem mais para o futuro e devem ser desintoxicados. E tem vários mecanismos para desintoxicar esses ativos, exclusão de restrições, de penhoras, para gerar essa reorganização desse ativo e colocar no mercado novamente na mão de investidores ou de outros grupos que tenham mais, naquele momento, naquela estrutura que eles estão organizadas, a ativar aquele ativo, sendo redundante, ativar aquele ativo da melhor forma possível. Mas de forma muito simples, são ativos que não estão potencializando mais da forma que deveriam e poderiam estar sendo potencializados. Ou estão atrapalhando aquela estrutura e precisam ser tratados. Se Exatamente. A gente usar a analogia do médico, né? Exatamente. A gente sabe que as empresas têm realidades muito particulares, então as empresas têm seus setores específicos, seus produtos específicos, e por algum motivo elas entram nesse cenário de estresse, nesse cenário de dívidas altas, nesse cenário atrapalhado, digamos assim. Mas hoje, na tua visão de um profissional que já fez muitas recuperações judiciais, que já ajudou muitas empresas a se reerguerem, quais os principais ou os erros em comum que a maioria das empresas comete e que as leva a um cenário estressado, a um cenário, muitas vezes, de alavancagem financeira para tentar cobrir alguma dívida ou a um cenário de dívidas extremas, assim? Não tem uma motivação única. Já vimos cada projeto, óbvio que projetos às vezes se repetem os problemas, mas hoje em dia, inclusive com a crise que o Brasil vem enfrentando, a gente vê situações que a gente nunca tinha visto. É uma coisa tão interessante, é uma área muito rica, muito interessante, onde tem vários motivos que geram o empresário chegar nessa situação. Então, obviamente, o não tratar o problema, o demorar, achar que a solução está dentro de casa, e o pior, eu acho que o empresário tem certeza, na verdade, estou convicto que o empresário tem que acreditar no projeto, tem que acreditar naquele plano, acreditar naquela ideia que ele teve, e de determinado momento funcionou até então, mas tem que saber que o mundo é tão dinâmico, aquilo que tu fez até chegar a esse ponto, não necessariamente vai te direcionar para o outro patamar. Tem ponto A, B, C, tu chegou do ponto A para o B, deu certo, do B para o C, as mesmas atitudes vão funcionar, então normalmente aí que está o grande problema que gera aí, isso historicamente, grandes companhias, líderes de mercado que não enxergaram os desafios e os problemas de mercado, de concorrência que iriam acontecer e demoraram muito tempo para tomar decisões. Em alguns casos, o barco é tão grande para virar de lado, acaba não dando tempo suficiente para enfrentar os assuntos. Esse é um grande problema. E buscar a solução dentro de casa e solução mais caseira. Então, nós sabemos, voltando à análise da medicina, tem especialista hoje para tudo. Em todas as áreas tem especialistas. E na parte de reestruturação não é diferente. Então, buscar o movimento certo, a pessoa certa que confia. E, logicamente, tem muito vendedor de ilusão. Tem muito vendedor que vai falar o que o empresário quer ouvir. E o empresário está muito sensível nessa situação. Então, quanto mais o empresário deixar passar para tomar decisões, ele fica mais sensível e mais exposto a soluções rápidas. E normalmente a solução rápida não é a mais correta. Isso aí é um fato.
Nas reestruturações, quando o empresário acreditou que as soluções menos invasivas, mais tranquilas, eram suficientes, o caminho todo destino, e a gente pode, por questões, e não só projetos que a gente teve à frente, que depois de ter acontecido algum problema, dessa crença por milagre, não acontecer e a gente chegar numa situação já muito adversa. Mas a gente ouve diuturnamente, semanalmente, casos que aconteceram isso. Então, talvez a mensagem para o empresário seja buscar pessoas de confiança que não necessariamente vão resolver, mas vão endereçar para pessoas que realmente podem dar a solução, como se fosse um médico, uma cirurgia. Tu vai confiar naquele amigo, naquele paciente que já passou por aquele problema e buscar uma solução que já funcionou em alguns casos. Não que vá funcionar conforme o nível de problema da empresa, mas que já teve alguém que deu aquela solução mais séria, mais correta e mais assertiva. Que sabemos que a reestruturação tende quando inicia um projeto de reestruturação, a piorar antes de melhorar. Então tu corta na carne. O empresário vai sentir, antes do resultado, tu vai sentir uma piora. Isso é normal nos primeiros meses, porque tu vai ter que enfrentar aquilo ali. O enfrentamento gera um problema nas relações, sobretudo relações entre pessoas. Né? Com certeza, relação com funcionários, com fornecedores, financiadores. Esse primeiro impacto gera um grande desconforto quando é colocado o bode na sala. Então, mas pela nossa vasta experiência, isso é normal, tu passa por um enfrentamento e depois as coisas vão se acomodando. As relações vão se relatando. Quando o empresário se acomodando, se acomodando. Porque no final do dia, como a gente falava nisso, são feitos de pessoas. Os CNPJs são endereçados por CPFs. Então, quando a relação do CPF é de transparência, as partes acreditam entre si que aquele negócio vai dar certo. Então, é aí que está o grande segredo da reestruturação. Sim. Não tem milagre, tem muito trabalho, tem muita confiança no que está fazendo e, sobretudo, tu conseguir encarar o problema da forma mais aberta possível. Isso aí a gente... E estava ontem, inclusive, com um cliente de São Paulo e ele me perguntou, essa pergunta eu escuto praticamente em todo início de relação com o cliente. Quantas situações, quantos projetos deram errado? Ele nem quis olhar o lado cheio do copo, o lado vazio, quantos deram errado? Olha, praticamente todos os projetos que deram errados tiveram o mesmo sintoma. O negócio era inviável, até então não se tornava mais viável a operação e o empresário não queria seguir o que a gente falava. As sugestões e recomendações que a gente endereçava para ele não aceitava. Então, quando tem essa mistura do negócio inviável com o empresário que não quer, é 100% de insucesso. Agora, se o ativo talvez tenha dificuldades, mas o empresário quer mesmo resolver, a gente começa a aumentar o score aí da possibilidade de reversão da situação de crise. Mas quando o negócio é bom, o negócio é viável, mas totalmente desorganizado, com endividamento alto, e o empresário tá afim mesmo de resolver, nos dá liberdade e uma relação conjunta. A gente não resolve o problema de ninguém, mas junto com o empresário, a gente se transforma em uma grande potência. Então, quando a gente consegue ganhar a confiança do empresário, o empresário saber que o caminho é aquele, e misturar com o empresário aberto para reestruturação e fazendo o que tem que ser feito, com uma empresa que está desorganizada ou que está atrapalhada com dívidas, mas o negócio é bom, é 100% de sucesso na reestruturação. Isso aí a gente pode, pelo nosso histórico, não só nos nossos projetos, mas olhando outros projetos, não só aqui no Brasil, mas em outros países, é a combinação perfeita do sucesso da reestruturação. E a gente sabe, né, Roberto, que muitas vezes a empresa tem um ótimo ativo, tem um ótimo produto, o empresário ou aquele quadro societário está muito afim de fazer aquela empresa dar certo, mas infelizmente muitas vezes não é o suficiente. Existem fatores externos que atrapalham muito o empresário hoje em dia. Um deles, eu acho, um dos principais, talvez, carga tributária, né? Então, nos últimos anos, a gente vê o Brasil sofrendo com uma altíssima carga tributária, não só para CNPJs, como para CPFs também. Eu acho que é bem interessante a gente falar sobre carga tributária e também sobre juros, porque quando a gente fala de investimentos, quando a gente fala de negociações de dívidas,
a gente acaba esbarrando na taxa de juros, por exemplo, que com certeza é uma rocha aí que atrapalha muito a vida dos empresários. Então, eu queria que tu trouxesse um pouco desse cenário macro, né? E como hoje os empresários podem desviar ou lidar melhor com essas pedras no caminho, porque elas fazem parte hoje de todo empresário no Brasil. Acredito que comentei um pouquinho em determinado momento do nosso bate-papo que empresariar no Brasil, sem estar atento e ter um plano claro em relação à questão matriz tributária, que tivemos aí uma alteração no início desse ano, entrou em vigor e vai começar realmente os empresários sentirem essa mudança a partir do ano que vem e até alguns anos à frente, essa transformação, esse período de transição. Então, esse é um ponto-chave. Se o empresário não tiver usando a cartilha fiscal, matriz fiscal, a nova matriz fiscal no seu negócio e se readaptar a isso, já é um problema grave que ele vai enfrentar nos próximos anos, se já não está enfrentando. A questão trabalhista, a questão de jornada de trabalho, a gente vem enfrentando na mídia, isso acaba no final do dia afetando a última linha do negócio. Taxa de juros, hoje estamos talvez num patamar histórico, uma taxa de juros onde, nos últimos anos pelo menos, o Brasil e o empresário não está preparado para isso. E o problema é que tivemos impactos de pandemia, que muitos negócios, inclusive, incrivelmente, deram um salto positivo e muitos ficaram ainda, enfim, conforme o perfil, mas se gerou um rombo grande no período pandêmico. Empresários que tiveram dificuldade, sobretudo aqueles que tinham uma relação direta com o público, corpo a corpo, Sim. muito varejo, enfim, outros setores específicos tiveram um problema e criaram um buraco. O governo, por óbvio, criou algumas políticas de acesso a capital com uma taxa que fizesse sentido naquele momento, mas no final do dia só foi um buraco, onde aquela receita não entrou e tiveram que se tomar recursos para cobrir aquele buraco, só que esse recurso não foi a fundo perdido. Em algum momento a gente sabia que o empresário ia ter que enfrentar essa reestruturação e muitos casos que a gente está vendo hoje é que são dívidas captadas naquele momento pós-pandêmico, 2022, 2023, e sendo arrolados e com uma taxa de juros a 16, agora diminuindo 14,5 e totalmente desconectada com a realidade do empresário. Então a gente vê que a taxa de juros também realmente no Brasil é totalmente desconectada com a realidade de qualquer negócio, pela margem que no final da última linha aí vai conseguir trazer de retorno. Então o empresário que investe seu tempo, seu dinheiro para buscar retorno, com uma taxa de juros nesse patamar, é mais fácil ele fechar as portas e investir. E esse é o grande problema da taxa de juros hoje no Brasil. É a grande concorrência do governo com o empresário. Porque eu, investidor, não vou alocar no título do Tesouro com uma taxa X que me dá um retorno sem fazer absolutamente nada? Qual o negócio que gera em torno de 15%, 16%? Conforme alguns fundos específicos, e a taxa Selic criou um colchão de outros produtos financeiros que dão 20% e sem risco. 18% a 22%, tem uns até 23% ao ano, sem risco. Porque o empresário vou seguir botando dinheiro em algo de alto risco e vai me dar um retorno com uma margem muito menor do que virar um jurista. Não virou jurista, vive de juros. Então, a patologia no Brasil aí está instalada e não é de hoje. Perfeito. Roberto, a gente já está se encaminhando para o final desse papo, que acho que é uma aula sobre reestruturação empresarial, sobre os desafios que os empresários enfrentam hoje, empresários de todo tamanho, empresas pequenas, empresas gigantescas. Acho que no fim do dia, muitas das dores são muito parecidas, claro, devido seus tamanhos, né, diferentes, mas eu queria muito que tu pudesse imaginar que tu tem um empresário hoje aqui na tua frente e ele te fala: Roberto, eu tô perdendo o controle. Eu tô perdendo o controle do meu caixa. O que eu preciso fazer? O que esse empresário precisa fazer agora? Qual conselho tu daria para ele? Sei que é difícil. O empresário que está numa situação calma tem solução. Primeira coisa tem solução. Não adianta tomar decisões
abruptas e sem ter um entendimento do todo para resolver. O cobertor é curto. A primeira coisa que a gente falou, o cobertor é curto. Não adianta tu endereçar tudo para resolver uma situação, porque tem outras tantas situações que têm que ser endereçadas. Então, antes de qualquer movimento, é necessário fazer uma análise do todo. Porque na reestruturação, aquele que pressiona mais, quem está vendo a situação da empresa entrar em uma espiral de crise, vai pressionar para se posicionar melhor. Seja um credor trabalhista, um fornecedor, sobretudo um credor financeiro, vai querer se posicionar nos ativos da melhor forma. E se o empresário não der um corte e olha assim, calma, eu vou resolver, mas eu preciso dar conta de tudo. Se eu resolver só isso, eu não vou resolver nada. Então, acredito que a gente sabe como é difícil. A gente já criou muitas amizades com empresários nesse tipo de situação, por terem acreditado nesse tipo de trabalho, que a gente segue com esse mesmo discurso, e é um discurso genuíno mesmo, que funciona. Cara, vai melhorar. Antes de melhorar, vai piorar, mas pior que está, não vai ficar. Então, vamos tentar, de alguma forma séria, juntos, que você conhece o negócio, você que tem que chegou até aqui. Vamos pensar juntos como é que a gente pode alcançar, passar por essa arrebentação, por essa rocha, como tu comentasse, e realmente mudar aí o rumo da história para ti, para tua família, para essas grandes famílias, teus funcionários, para essa grande família que está envolvida com o teu negócio. Vamos nos dar uma oportunidade para a gente juntos e com o teu time dar a volta. Então, é por aí. Perfeito, Roberto, quero te agradecer pela presença aqui nesse episódio de estreia do Tarvos Talks. Muito obrigada por compartilhar comigo e com todo mundo que está nos assistindo a tua história e a tua experiência. O prazer foi todo meu, Jéssica. Para mim aí é um prazer falar sobre esse tipo de ambiente, sabendo que é um assunto um pouco espinhoso, mas é realmente algo que a gente sente muito orgulho de ter participado de mudanças de rotas aí, de muitas pessoas, muitas famílias. Então, pra gente é um prazer estar tendo esse tipo de bate-papo, e espero que tenha contribuído de alguma forma contigo, quem está nos escutando aqui. Com toda certeza. Esse é apenas o nosso primeiro episódio aqui do Tarvos Talks. Você que está nos assistindo pode esperar muitas conversas, ouvir muitas boas histórias de grandes empresários, de especialistas na área de reestruturação empresarial, investimentos empresariais. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho aqui no nosso Spotify, no nosso YouTube, que a gente volta com mais. Até mais. Tchau, tchau.